pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para responder uma carta. Eu, na verdade, vim aqui para responder 14 perguntas que uma pessoa que assiste meus vídeos, chamada Maria Fernanda, me mandou. Se você assistiu meu último vídeo abrindo presentes, você é um herói, parabéns, porque o vídeo tinha 43 minutos. E nesse vídeo, além de abrir os presentes, eu abri várias cartinhas e uma delas era da Maria Fernanda. E lá eu falei que ela tinha feito várias perguntas, só que como eram longas, não dava pra... Imagina, o vídeo já tava 43 minutos, imagina se eu respondesse tudo. E eu falei que eu ia responder num vídeo à parte. Fiquei impressionada com a extensão das perguntas dela e tenho certeza que várias dessas perguntas são as mesmas que vocês deixam aqui no comentário. Então eu resolvi vir aqui responder as perguntinhas da Maria Fernanda. Maria Fernanda, um beijo enorme, obrigada por contar a sua história. Vou falar só um pouquinho dela. Ela tem 32 anos, ela é do interior de São Paulo, mas mudou para o interior de Minas Gerais. E ela conta bastante coisa, assim. É que eu não sei se eu posso contar, porque ela não falou na carta, mas ela falou que eu podia falar o nome dela. Então, Maria Fernanda, um beijo enorme pra você. Então vamos às perguntas, eu estou com a cartinha aqui. Primeira pergunta: vocês planejaram e sonharam tanto um filho? É muito diferente quando ele se concretizou? Quero saber em que aspectos é essa mudança, pois dizem que a cabeça e o coração mudam por completo. Eu amei essa pergunta, porque realmente quando a gente tá grávida, quando a gente deseja, a gente tem certas expectativas, a gente imagina como vai ser. E talvez por eu ter trabalhado com crianças a minha vida inteira, eu meio que tinha uma ideia de como ia ser. Eu sempre tive crianças à minha volta, a maioria dos meus amigos aqui já tinham crianças e eu cuidava muito deles, eu cuidava dos meus irmãos quando eu era pequena, então eu sabia mais ou menos. Óbvio que todo mundo diz que quando você tem o seu próprio filho é diferente. No aspecto de cuidar da criança, pra mim não foi muita novidade, assim, eu dava banho, eu dava mamar. O amamentar, sim, foi um pouco diferente, porque foi mais difícil do que eu pensava, mas o resto... eu meio que esperava já por ter tido tanta experiência. Agora, o amor, a sensação, aquilo que todo mundo fala, que o amor de uma mãe por um filho é muito grande, que é difícil de explicar, pra mim é tudo isso mesmo. Outra coisa que eu não esperava também é que o amor aumentasse a cada dia mais. A gente ama cada dia mais a criança. Hoje eu amo ela de um jeito e amanhã eu vou amar muito, muito mais, e depois de amanhã muito, muito mais, porque o vínculo vai sendo criado, a convivência, né, o amor vai sendo criado dia a dia. Então isso é muito forte, é uma coisa que eu não esperava. E esses dias eu me peguei olhando pra ela, faz pouco tempo, até comentei isso com o Ricardo, assim, falo, nossa, eu dou graças a Deus por ter tido ela, porque eu nunca saberia o que é esse sentimento. E, por um lado, assim, se eu nunca tivesse ela, eu não ia saber o que eu tava perdendo, certo? Eu saberia um pouco, mas não saberia. A gente nunca sabe que tá perdendo enquanto a gente não tem. Mas às vezes eu olho pra ela assim e falo, meu Deus do céu, que sentimento é esse? É uma coisa esquisita pra mim. Sabe quando você tá apaixonado, assim, aquela coisa de criança, que você fica apaixonada, que dá frio na barriga, essas coisas? Eu sinto isso com ela. Óbvio que não apaixonada, né, vocês entenderam, mas assim, é um amor tão grande, tão forte, dá sensações físicas, assim, então esse sentimento eu não esperava. E na verdade a maternidade pra mim tá sendo muito, muito melhor do que eu esperava, uma satisfação muito grande, uma gratificação muito grande. A pergunta 2 é pro Ricardo, eu vou ler em voz alta e eu vou deixar ele responder ou em outro vídeo ou no canal dele, tá bom? A pergunta era assim: Ricardo, a Flavinha é sempre calma assim? Como ela transmite nos vídeos, você também é calma assim? Ó, eu vou falar a minha versão, aí depois eu deixo ele falar dele, tá bom? Eu sou calma assim, eu sou, gente, o que eu falei nos outros vídeos, eu sou assim, do jeito que eu sou na câmera, eu sou atrás das câmeras. Não quero dizer que eu não fico frustrada, eu fico irritada, nervosa, mas eu tento sempre manter a calma. Mas às vezes eu fico irritada, assim, principalmente com o Ricardo, que a gente convive mais junto, assim, é ele que sente mais essa parte minha irritada, assim. Mas no geral eu sou bem calma mesmo. 3. O que muda na vida do casal antes e depois de um filho? Bom, pra mim, antes de ter a Vitória, apesar de eu ser casada com o Ricardo, a gente ter uma relação tal, legal, eu não sentia que a gente era uma família, assim, eu sabia que era no sentido da palavra, óbvio que a gente era uma família, eu falava isso, mas o sentimento de família só se concretizou mesmo com a Vitória, assim, que é pai, mãe e filho. Tipo, parece que
tem um elo muito mais forte entre eu e o Ricardo agora por causa dela. Claro que eu só senti isso e descobri isso depois que eu tive ela, antes eu não sabia, mas é essa sensação, assim, de família de verdade, assim, porque agora a gente tem essa pessoinha, assim, que divide os nossos DNAs, os nossos sangues, então é muito interessante. E depois de ter filho também, eu acho que aproxima e separa ao mesmo tempo, principalmente no começo. Aproxima essa coisa, esse vínculo, assim, emocional, eu acho que aproxima mais, mas pra nós o vínculo físico separa um pouco porque a gente tá super cansada, a gente tá na correria, é trabalho, é filho, então assim, eu acho que essa parte sofre um pouco. Mas pra nós também era esperado e a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo as nossas coisas à parte aqui pra tentar recuperar essa parte. 4. Gostaria de saber como vocês se conheceram. Desculpe se já existe um vídeo sobre isso. Já existe, eu vou falar, a gente se conheceu pelo Orkut. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O nome do vídeo, se não me engano, é Se Relacionamento pela Internet Dá Certo. Eu vou deixar aqui embaixo porque a gente conta com mais extensão, a história é bem legal. E a gente fez o vídeo juntos, então vale a pena ver. Mas a gente se conheceu pelo Orkut, acreditem ou não. Quando o Orkut acabou, a gente ficou super triste. 5. Alguém já os criticou por certa forma? Tornar pública a vida da Vitória não seria algo semelhante ao show de Truman? Essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Eu faço uma avaliação diariamente do que eu faço aqui no YouTube. Qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu propósito aqui no YouTube? Eu não tô aqui pra simplesmente mostrar ela. Eu não tô aqui pra simplesmente pôr a vida dela em público. Ah, olha que linda minha filha. Não. O meu propósito é de ensinar. O meu propósito é de poder melhorar a vida das pessoas. O meu propósito é de poder acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Então, enquanto tiver pessoas assistindo, pessoas comentando, falando que tiraram alguma coisa de bom dos vídeos, ainda vai estar valendo a pena. Eu não sei até quando eu vou colocá-la nos vídeos. Essa decisão eu vou tomando conforme eu vou observando como ela reage, observando como ela se comporta. Mas agora, como ela é bebê, e tudo que eu mostro, assim, pra mim é inocente. Tudo que eu mostro é pra adicionar alguma coisa, pra trazer alguma informação das coisas que eu sei, das teorias que eu sei, que eu estudei e que eu apliquei nas salas de aula. É engraçado pensar agora, porque quando eu trabalhava na escola, eu sempre falava assim, ai, o meu sonho era trabalhar com pais, com famílias e poder ajudar eles, e poder falar sobre comportamento, como auxiliar mesmo os pais a lidarem com as crianças, porque na minha sala de aula eu via que às vezes os pais não tinham muita ideia, porque eles trabalham numa área completamente diferente, engenheiro, sei lá, advogado, e chegava lá exausto do serviço e falava, Flávia, eu não sei o que fazer, meu filho não recolhe o brinquedo, meu filho não sei o que, não faz isso. Daí eu conversava, dava umas dicas e eles ficavam tão gratos, eles, nossa, muito obrigada. Então exatamente o que eu fazia na minha sala de aula eu faço aqui no YouTube. E o fato dela estar aqui, eu consigo ilustrar pra vocês cenas reais. Então eu acho que faz muito mais bem do que mal pra ela, por enquanto. E conforme ela for crescendo, eu vou vendo como afeta ela ou não. E é óbvio que se afetar qualquer coisa ruim pra ela, eu vou parar de expor ela. E o bom de tudo isso, o bom de YouTube é que eu tenho controle dessas imagens, sabe? Eu não tô num lugar assim, num reality show, que eles fazem o que eles quiserem, eles manipulam do jeito que eles querem, eles fazem o drama que eles quiserem. Então essas coisas não tem. Meu único objetivo é de servir vocês de alguma forma, de me doar e doar todas as informações que eu tenho, que eu já vivi e que eu aprendo no dia a dia. 6. A partir de que idade você vai deixar a Vitória usar maquiagem? O que acha do uso muito prematuro? Há brinquedos que incentivam o uso e o que acha disso? Bom, eu comecei a usar maquiagem, eu acho que com 14 anos. Eu usava bem pouquinho, só um lápis, uma máscara. Então, como eu usei nessa idade e eu acho que não me fez mal nenhum, talvez se ela se interessar, talvez essa idade seja uma boa idade. Mas é difícil falar de idade porque acho que varia de criança para criança. Tudo também vai depender da conversa. Eu vou conversar com ela o tempo todo, ver como que ela pensa, porque a maquiagem é mais um acessório, assim, pra gente se sentir um pouco melhor e tal, mas não quero que ela dependa da maquiagem pra se sentir feliz, pra se sentir amada ou pra se sentir bela. Então, tudo vai à base da conversa. Outra coisa também, eu quero que ela use só em ocasiões especiais, principalmente quando a gente é adolescente, que a gente tem uma pele linda, na maioria das vezes. Às vezes a gente tem espinha e tal, mas a maioria das vezes a pele é aquela... Ai, aquela coisa de pêssego, toda esticada. Ai, coisa mais linda. Então eu quero só em ocasiões especiais.
O uso prematuro me preocupa um pouco pelos motivos, assim, é claro que também não é bom ficar usando muitos produtos, para não ficar colocando muitas coisas na pele tão cedo. O que me preocupa mais do que qualquer coisa é o motivo, assim, é a vaidade excessiva, é uma coisa assim, de focar muito nisso. A criança tem que brincar, ela tem que se sujar, ela não tem que estar preocupada com beleza o tempo todo, ela tem que entrar na água, molhar o cabelo, sabe? O que mais me preocupa é o motivo. Então, por exemplo, eu tenho minha priminha de 5 anos que ama maquiagem, porque ela fica assistindo meus vídeos, não sei o que. Então, em ocasiões especialíssimas, assim, tipo uma festa fantasia ou aniversário dela, que ela põe uma roupa de princesa, aí minha tia coloca um batonzinho, sabe, um blushzinho assim. Eu acho isso super normal, super saudável. Eu acho que menina gosta de se fantasiar, mas é extremamente em casos especiais. E a última perguntando: há brinquedos que incentivam o uso e o que acha disso? Eu também acho que é normal. Como qualquer outro brinquedo, você tá brincando de faz de conta. Então, como você brinca de fazer de conta que você é médico, que você é veterinário, ou que você é um esportista, sei lá, você faz de conta que está passando maquiagem. Eu acho que isso faz parte da imaginação e da brincadeira. Então isso aí eu acho que não tem problema não. Isso sou eu que tô falando, tá, gente? A Flávia, eu observando, eu como vou lidar com a Vitória. Não estou falando que é a mais pura verdade, que eu sou a razão do mundo. Então cada um julgue por si mesmo e cada um escolha o que for melhor para sua família. Sétima pergunta. Em termos de educação, vocês acham que a partir de quando as crianças devem ajudar nas tarefas de casa? Vão dar mesada? Acham importante? E como planejar isso com a Vitória? Eu amei essa pergunta, E se vocês assistiram o vídeo de ontem da minha rotina de casa, vocês vão ver que a Vitória já ajuda em casa desde 1 aninho de idade. Todas as crianças podem ajudar em casa, todas as crianças podem fazer parte da família, parte da comunidade e ajudar um ao outro. Então, a partir do momento que ela lê um livro e terminou, ela vai lá e guarda. Ontem mesmo eu mostrei no meu vídeo da rotina que a Vitória estava lavando louça comigo. É obrigação dela? Não, ela tem 1 ano, mas ela já está aprendendo como se vive em comunidade, as coisas que tem que ser feita em casa. É claro que a gente tem que observar sempre, sempre, sempre a idade da criança, se é apropriado. Eu não vou falar pra Vitória, você tem que lavar, você tem que limpar, senão isso, aquilo, em hipótese alguma. Eu já estou criando os hábitos junto com ela de uma forma brincadeira, de uma forma leve, assim, vamos fazer, pega ali, agora é hora de guardar. E pronto, pra não ser uma coisa chata, pra não ser uma coisa ruim, simplesmente é o que tem que fazer pra gente viver numa casa boa, sem muita bagunça, é o que a gente tem que fazer junto. Eu estou tentando me organizar muito por causa disso também. Eu falei que esse ano a palavra era organização e eu quero muito fazer isso porque eu sou o exemplo pra Vitória. E pra ser sincera, às vezes só eu e Ricardo, assim, eu tiro uma roupa e largo, assim, depois eu pego. Então eu quero muito melhorar isso pra eu poder passar um bom exemplo pra Vitória, porque eu sei que se ela fizer isso vai me incomodar. Então eu preciso me pôr no lugar pra poder ensinar pra ela a fazer as coisas certas. Então a idade é desde cedo. Vão dar mesada? Isso é muito engraçado. Quando eu tava crescendo, eu nunca sabia assim. Eu tinha amigas que tinham mesada, eu nunca tive mesada. Eu acho que mais porque meus pais não tinham muita condição mesmo de dar mesada, mas nem passava pela minha cabeça, mas eu via que tinha gente que tinha. Alguns anos atrás eu ficava me perguntando isso. Falei, nossa, será que eu ia dar mesada pro meu filho ou pra minha filha? O que eu ia fazer? Mas o ano passado eu e o Ricardo fizemos um curso de finanças pessoais, que eu já comentei aqui com vocês também, que mudou a nossa cabeça e mudou a nossa vida. E tem um livro muito, muito legal que chama Smart Money, Smart Kids, que é dinheiro esperto, dinheiro inteligente, crianças inteligentes, crianças espertas. É um livro muito legal do Dave Ramsey que ensina a gente como lidar com dinheiro e também nos ensina a ensinar as crianças como lidar com o dinheiro. O que ele fala pra mim faz todo sentido e eu vou seguir à risca, e agora virou o meu estilo também, eu vou seguir por completo. Eu quero fazer um vídeo só sobre finanças pessoais, porque todos esses assuntos tá meio jogado assim em vlogs no meio, então eu queria fazer um só sobre finanças pessoais, o que eu aprendi para poder compartilhar com vocês. Voltando ao assunto da criança, não, eu não vou dar mesada pra Vitória, porque ninguém nessa vida ganha dinheiro sem fazer nada. Então a mesada eu acho que passa a mensagem errada pra criança. Não estou condenando ninguém que faz isso, porque até o ano passado eu não tinha essa informação. Então até o ano passado talvez eu daria mesada ou não, mas agora que eu tenho informação eu estou muito certa disso. A Vitória vai ter as tarefas diárias dela que ela tem que fazer como parte da família, como parte da comunidade, então ela vai ter que
Óbvio, cuidar dela mesma, escovar o dente, tomar banho, essas coisas, isso é dela, ela tem que fazer, ela tem que se cuidar, ela vai ter que arrumar o quarto dela, a cama dela e tal. Aí eu vou ter atividades separadas, por exemplo, passear com o cachorro, porque o cachorro é meu, certo? Não é dela. Então, passear com o cachorro, eu posso dar um dinheiro pra ela, porque é um trabalho. Se ela não passeasse, eu teria que pagar outra pessoa pra passear com ele, então é um trabalho. Lavar o meu carro, aí eu vou pagar pra ela fazer isso. Passar um aspirador na casa. Então cada coisa vai ter o seu valor. E desde cedo, desde cedinho, ela já vai entender o que significa ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar, você tem que colocar horas pra ganhar dinheiro. E assim também ela vai aprender a administrar o dinheiro dela. Porque por esses princípios do Dave Ramsey eu aprendi que a gente tem que separar o dinheiro em 3 categorias: pra doação, pra gastar e pra guardar. Então isso é uma coisa que eu vou fazer ela ter também 3 categorias já desde o começo, 3 envelopes, um pra doar, um pra gastar e um pra guardar. Pergunta 8. O que acham daquelas crianças pirracentas em locais públicos e os pais indiferentes, não se tocando que a pirraça do filho pode incomodar o próximo? Olha, isso é muito comum. Como eu tenho mais conhecimento das coisas, às vezes me dói um pouco o coração, eu fico ai, tipo, dá vontade de correr e tentar ajudar. Mas eu sinto um pouco pelos pais, eu sinto um pouco por essas pessoas, porque dá pra ver que eles simplesmente não sabem o que eles estão fazendo. Então às vezes eu acho que não é nem de maldade, eu acho que eles não estão nem assim, não tô nem aí. Talvez tenha pais que sejam assim, mas acho que a grande maioria simplesmente não sabe como agir. E eu acho que tem pais que tem tanta vergonha que acaba ignorando. Aí a tática é fingir que não vê e torcer pra que a criança pare antes que descubram que o filho é dele. Então acho que é muito mais falta de informação mesmo do que qualquer outra coisa. Acho que todo pai quer o melhor pro seu filho, todo pai quer fazer o melhor, quer ensinar da melhor forma, mas às vezes eu acho que os pais não têm informações, não têm ferramentas para lidar com esse tipo de comportamento. Então por isso que eu gosto de fazer esses vídeos. Se eu puder ajudar, estou aqui. 9. O que acham de meninas que se entregam cedo demais como prova de amor ou aquelas que engravidam para prender o namorado? Olha, essa é muito triste. Eu acho que essas meninas têm pouco amor próprio ou baixa estima, sabe? Elas precisam tanto que esses rapazes amem elas ou que não larguem elas nunca mais. É uma carência tão grande que por isso que elas acabam fazendo essas coisas. Eu já li muitos artigos de psicologia sobre isso, já vi programas também sobre isso, que existem muitos casos de meninas que não têm o amor do pai, então elas acabam buscando o amor em outro homem. Então elas querem se sentir aceitas, elas querem se sentir amadas. Por isso que é muito importante a presença do pai e a perspectiva do pai na vida da filha, porque é o pai que vai ensinar a filha como uma mulher deve ser tratada. Do jeito que o pai trata a esposa é o jeito que a filha vai achar que ela deve ser tratada. O jeito que o pai trata as mulheres em volta dela é o jeito que a filha acha que ela tem que ser tratada. Isso não quer dizer que filhos de pais separados, filhas de mães solteiras não vão se sair bem e não têm amor próprio. Isso não é verdade. Tem muitas mães que se saem super bem sozinhas e que criam filhas maravilhosas. Eu sou filha de pais separados, apesar do meu pai estar presente, quem me criou basicamente foi minha mãe, assim, o tempo todo, aquela conversa diária foi minha mãe, mas o modelo masculino é muito importante para as meninas, então acho que às vezes as meninas estão muito carentes. Então por isso os pais de meninas novas, a gente tem que conversar muito com elas, para elas se darem um valor e para elas entenderem o quão preciosas elas são. E por isso, menininhas novas que me assistem, vocês são muito preciosas, vocês são muito especiais, então vocês têm que se guardar, vocês têm que se respeitar, porque menino nenhum merece prova de amor nenhuma usando o seu corpo. Se ele quiser uma prova de amor, você dê com palavras, ou dê com presentes, ou cartas, ou qualquer coisa, mas você não precisa usar o seu corpo pra provar amor nenhum pra ninguém, tá? Um beijo pra todas as meninas que me assistem, vocês são lindas, eu amo que vocês deixem os comentários aqui. 10. Flavinha, o que você diria às mulheres que pensam em ser mães, mas que ficam adiando achando que não estão prontas por medo ou insegurança? Há momento certo para ser mãe ou pai? Essa pergunta é muito legal e interessante, porque, como vocês sabem, eu tentei ser mãe por 7 anos e durante os anos eu sempre achava que estava pronta. Não, na verdade não. Teve vários anos que eu e o Ricardo assim, ai, e agora se a gente engravidar agora? Agora a gente não tem dinheiro. E agora? A gente tá indo pra escola. E agora a gente tá num apartamento alugado, a gente queria comprar uma casa. Então teve vários momentos que a gente falava, agora não é a hora certa, mas aí a gente pensava, mas
seja o que Deus quiser, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu não fui planejada e minha mãe saiu super bem. Eu acho que no mundo ideal seria perfeito a gente planejar certinho, ter uma casa, ter uma estabilidade financeira perfeita, tudo. Mas às vezes isso leva tempo, às vezes você tem que estar com 30, 40 anos para ter uma vida financeira excelente ou enfim. Então, para resumir tudo isso que eu tô falando, na verdade, eu acho que não existe a hora certa. Existe sim o ideal, óbvio. A maioria das pessoas que acaba acontecendo filho, a gente se vira. Às vezes não é a melhor circunstância, mas a gente se vira. Também não tô falando pra engravidar, quando você tá namorando, sem nada. O que eu tô dizendo assim, às vezes você tá numa relação sólida, tá casada, tá bem com o seu marido, mas não tem uma casa própria, ou não tem um emprego perfeito. Eu acho que isso a gente sempre vai querer ter mais, a gente sempre vai querer ter algo melhor, então isso não importa muito. O que você tem que ter é amor, o que você tem que ter é uma cabeça assim no lugar, tipo, eu tô pronta pra cuidar de uma pessoa. Apesar que nossa cabeça brinca um pouco com a gente, porque quando eu engravidei, depois de 7 anos exigindo muito, eu grávida, eu chorava pro Ricardo, ai, eu não sei se eu vou ser uma boa mãe, eu não sei se eu tô preparada. Eu entrei em pânico também, teve dias que eu entrei em pânico, porque eu acho, meu Deus, que responsabilidade enorme. Então esse sentimento é muito normal, todo mundo passa, mas nunca vai ter a hora perfeita pra ter mãe, então fica tranquila, se você quiser ser, já tá na hora. E a última pergunta é: que conselho daria a mim, que sou extremamente preocupada e sofro por antecipação? É um conselho que eu dou pro meu marido Ricardo, porque ele é igualzinho você. Ele é extremamente preocupado e sempre sofre por antecipação. Eu também sofro às vezes, eu também fico ansiosa, assim, mas eu sempre tento colocar na minha cabeça assim, não adianta. Coisas que estão fora do meu controle, eu vou lá, oro e ponho nas mãos de Deus e acabou, porque não tenho o que fazer, não adianta eu me preocupar. Minha preocupação não vai mudar a situação, minha preocupação não vai mudar o resultado das coisas. Então eu só me preocupo, me estresso se eu puder fazer algo pela situação, que daí é eu que tenho que tomar decisão, a responsabilidade está na minha mão. Então quando eu tenho que tomar decisões, aí eu fico um pouco assim tensa, eu fico bem... É bem complicado pra mim, assim, lidar com essas emoções. Mas no dia a dia, assim, com as preocupações, não tem jeito. Eu me preocupar com a Vitória não vai evitar ela de ela pegar uma gripe. Não adianta. Se for pra ela pegar uma gripe, ela vai pegar uma gripe. Só que, assim, é claro que eu tenho que fazer tudo pra prevenir, assim. Então, lavar sempre as mãos dela, deixar ela saudável, dar comidas saudáveis e tal. Então, agora, se eu só me preocupar e não fizer nada, não adianta. E sofrer por antecipação também não adianta. Às vezes isso acontece direto com o Ricardo. Tem alguma coisa pra acontecer, sei lá, no serviço dele, aí ele fica mal, assim, fala, amor, não adianta. E isso é final de semana. Daí eu falo pra ele, não adianta. Curte o final de semana, fica esse sábado e domingo com a gente, presente no momento, porque você não vai curtir nem o final de semana e nem quando chegar no dia. Então, tenta viver mais um presente, assim, o que tá acontecendo agora na minha frente. Não dá pra sofrer por antecipação, você não vai conseguir mudar o resultado das coisas que já estão feitas, já estão definidas. Então, tem que respirar fundo mesmo, focar no presente e focar no que é importante no momento agora. No momento agora. Maria Fernanda, muito obrigada pelas perguntas. Eu achei que elas foram muito bem feitas. Eu espero que todos vocês tenham gostado também das perguntas da Maria Fernanda. O problema é que quando vocês me fazem perguntas mais complexas, minhas respostas são muito mais longas ainda. Então, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Então, pessoal, agora eu vou falar sobre os 6 vídeos dos 6 últimos anos e vou começar, óbvio, com o de 2009. Esse daí é uma maquiagem que eu fiz usando esponjinhas, eu não usei nenhum pincel, só esse daí que é o delineador, mas já que vem no produto. Então, muito legal e prática essa maquiagem. E 2010 foi o famoso vídeo que eu fiz, as 5 coisas que vocês não sabem sobre mim. E por último eu falei que a gente tinha problema com fertilidade e tal. Então esse aí é legal assistir e ver toda a nossa história depois, né? Em 2011 eu e o Ricardo fizemos um vídeo sobre antivírus, como tirar o vírus do seu computador, como instalar antivírus. Na verdade foi o Ricardo que explicou tudo e eu acompanhei e aprendi junto com ele. Então é um vídeo super legal e bem informativo. Em 2012 eu fiz uma maquiagem para o blog da Camila Cabral, Vício Feminino, uma maquiagem metálica usando os pigmentos da Vult. Muito, muito bacana, eu amo essa maquiagem, eu sempre olho e falo, eu quero fazer ela de novo. Em 2013 eu também fiz um especial, só que foi pro blog da Camaleoa, e foi uma maquiagem mais clássica, usando sombras mate, que é o que eu uso normalmente. Então essa maquiagem com certeza é o que eu uso no meu dia a dia.
Em 2014 eu fiz um hangout com meu primo Fábio, que criou um jogo de videogame chamado Dead Punch Hospital. A gente ficou conversando mais de 1 hora, mas é muito legal, foi uma conversa gostosa, porque ele fala sobre sonhos, ele tem um trabalho dele, mas o sonho dele é ser desenvolvedor de videogames, né, criador de videogames, e ele tá para esse caminho, e eu abri as portas pra gente conversar, porque além de achar o jogo super legal, eu gosto muito mais da história e do sonho mesmo que ele tem de vida. Então eu espero que vocês aproveitem os vídeos, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!